Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vou fazer um resumo aqui da Copa do Mundo, do segundo dia da primeira rodada da Copa do Mundo, tá bom? Os nossos brasileiros Krikor, Fier, Darcy e Júlia jogando a Copa do Mundo. No primeiro dia a gente viu então o Krikor conseguiu a vitória, né? Agora inverte a cor, joga contra o mesmo adversário. Se empatar, o Krikor passa de fase. Então aqui o Krikor precisa do empate. O Fier empatou ontem, então hoje pode definir. A Júlia perdeu a primeira partida, tem que ganhar. E o Darcy também perdeu a primeira partida, tem que ganhar. Aqui então vamos passar aqui pelos lances do Gonçalves. Vamos dar uma olhada aqui, Gonçalves contra Krikor. Tá? O Gonçalves então abriu com a abertura hatch. A gente teve aqui a SC4 jogada aqui pelo Gonçalves. O Krikor aceitou o peão, né? Então aqui a partida seguiu agora com dama, né? Deu um cheque para recuperar o peão. Aqui ele não tem pressa de recuperar. O Krikor também vai fazendo o desenvolvimento. Tivemos agora E5 aqui pelo Krikão, né? Aqui continua o desenvolvimento e H4, o Gonçalves precisa da vitória hoje, né? Então ele joga essa variante um pouco mais agressiva com H4. Aqui o Krikor desenvolve com o tempo, né? Segue agora H6 é importante para combater o H5 com G5. Aí aqui mais alguns lances então, e o Krikão não se compromete com o roque ainda, faz o lance F5, enquanto o Gonçalves não se comprometeu, o Krikor também segue só ganhando espaço. E agora então aqui mais alguns lances de desenvolvimento e o Gonçalves se compromete, então não vai mais ter grande roque. Agora o Krikor se sente confortável e faz aqui o roque, né? A partida vai seguindo, tira a torre aí da cravada. E agora então a gente tem essa posição, todo mundo já desenvolveu, vamos embora, vamos seguir o jogo, né? Aqui não dava para capturar o peão, pessoal, um peão envenenado aqui do Krikor, né? Aqui se captura o peão, torre A8, não tem mais como defender esse bispo aí que tá atacado duas vezes. Ah, cavalo B5 defende, não defende não, cavalo por A7 e o cavalo além de tudo tá cravado aqui, né? Então aqui a partida seguiu com torre de F em D1, agora sim A6 e aqui a gente vai seguindo. O Krikor propõe algumas trocas, aqui no centro, dama B3 propõe trocas também. E a gente tem agora as trocas de damas e o Krikor segue com torre D7 aqui na posição. O lance importante, prepara aqui para dobrar e jogar um E4, também já protege aqui em C7 e prepara para manobrar, tirar o cavalo com o peão de C7 já protegido. Legal demais! E aqui o Gonçalves vai para uma manobra também bastante interessante, que é levar o rei para próximo da torre aqui, que ela pode ficar sobrecarregada no caso do Krikor dobrar as torres e jogar com E4, né? Bacana! Rei F1 então foi jogado cavalo D8. A gente vai tendo essa manobra aí do Krikão. Por enquanto o peão aqui bem protegido. O Krikor joga agora com B6 e C5. Cavalo D2, torre de D8, rei E1. E agora o cavalo aqui para C5 aqui do Krikão, né? E a gente tá no lance 25. E o que vai dando aflição aqui na partida ao vivo é que o Krikor já tá mal no relógio no lance 25, pessoal. Olha, a partida são 90 minutos para cada jogador, com 30 segundos de acréscimo a cada lance. Chegou no lance 40, ganha mais meia hora. O Krikor aqui no lance 25 já está com 1 minuto no relógio, 2 no máximo aqui. E a gente já começa a ficar preocupado que está muito longe do lance 40, né? Aqui a partida foi seguindo, agora existe um ataque aqui em E8 e aqui B3. O Gonçalves tinha a possibilidade aqui de fazer uma sequência aqui tática com cavalo por E5, e aí depois das capturas aqui em E5, seguiria com um garfo, né? E recuperaria a peça. Então aqui, para não levar esse garfo, o Krikor poderia capturar aqui em D3, trocar mais peças aí em D3, trocar bastante e jogar um final aqui completamente empatado, que garantiria para ele já a passagem para a próxima etapa na Copa do Mundo, né? Mas o Gonçalves, que precisa da vitória, não vai para essa linha, portanto segue aqui com B3. E a gente segue aqui a partida, o Krikor vai na luta, aqui a gente desesperado, defendeu agora em F5, desesperado que o tempo dele estava acabando, trocou agora lá em G4, e aqui é o momento crítico, lance 31, ainda longe do lance 40, numa posição difícil como essa, e aqui estudos mostram que o lance E4 pode permitir as negras continuarem aqui na luta, porque vai trocar bispo, mas tem que calcular, B4 tá vindo, e aqui precisaria ter tempo para calcular essa posição, né? O Krikor acaba fazendo aqui o lance cavalo B7, mais uma linha iria com E4, B4, agora sim cavalo B7, aqui bispo para o G7, rei para o G7, torre C6, uma possibilidade, e aqui conseguiria trocar em D3, seguir com cavalo D8, uma possível continuação, colocando aqui o cavalo em E6. Seria uma bela continuação, mas aqui com pouco tempo no relógio, o Krikor faz o lance cavalo B7 e agora o Gonçalves não deixa mais o peão avançar. Faz aqui o lance F3 e agora complicou para o Krikor, porque além de tudo, a gente tem agora o Gonçalves vai mirar em alvos fixos aqui da posição.
Então vamos ver mais um pouco como é que segue aqui. O Cricão vai na luta, né? Vai na luta. O Gonzalez coloca agora as torres aqui nas colunas G e H. Dificulta bastante aqui para o Cricão. O Cricão vai avançando. A gente, por incrível que pareça, não chegou no lance 40 ainda. E o tempo do Cricor vai caindo. O Cricor vai para essa ideia de deixar a torre e tentar trocar aqui, amenizar um pouco o ataque do Gonzalez, entregar um pouco de material e quem sabe criar uma fortaleza e brigar pelo empate. Vamos ver, né? Aqui DC4, então capturou a torre, conseguiu uma vantagem material. E aqui finalmente, então, o Cricor conseguiu chegar no lance 40. Conseguiu chegar aqui no lance 40, ganhou mais meia hora no relógio. Mas aqui o estrago, já tem um estrago aqui no tabuleiro, né? Um peão passado muito forte aqui do Gonzalez pode fazer toda a diferença. Então aqui a partida foi seguindo, né? O avanço do peão. Aqui o Cricor protegido pelo bispo deu um cheque. Agora aqui voltou a torre para tentar parar o peão, torre C8, né? E foi levando aqui o cavalo. Aqui caiu agora o peão de A6. O Cricor segue melhorando a posição aqui do cavalo, ataca a torre, faz umas manobras bacanas aqui. Torcemos aqui pro cavalo ser capturado e o bispo vir com cheque e ganhar a torre, né? Mas aqui, de fato, não foi contando com isso que o Cricor jogou esse lance, mas pode acontecer, né? Ele jogou esse lance aqui atacando a torre, fazendo um bloqueio. Se essa torre sair daí, pode até capturar o peão, né? Então aqui a torre continuou protegendo o peão, o Cricor vai levando o rei, bloqueia o peão passado com o cavalo, mas pouco a pouco vai ficando difícil. Aqui o Cricor vai sobrando praticamente cavalo E8, cavalo C7 para ele jogar. E depois de rei H3 aqui, o Cricor abandona aqui a partida. Vitória do Gonzalez. Aqui, de fato, depois daquela situação onde o Cricor teve que jogar alguns lances ali na pressa, por conta do tempo dele caindo, né? Muito longe ainda do lance 40, já no apuro do tempo, o Gonzalez se aproveitou das imprecisões aí do Cricor, ficou melhor na posição e ficou nessa posição ganha aqui, praticamente um zug-zwang. Aqui, se você seguir, por exemplo, com o cavalo C7, pode seguir com o cavalo H6, vamos trocar a peça aqui para amenizar, mas o rei vai invadir aqui e vai acabar com os peões, né? Enquanto a torre e o cavalo tem que ficar escravos aqui, protegendo o peão passado, né? Então, uma possível sequência aqui um pouquinho mais para a gente ver uma possível continuação, tá? Vitória das brancas, vitória do Gonzalez, ele empata, portanto, o match. E a gente vai ter amanhã, ao vivo, às 9 horas no canal Xadrez Brasil, o desempate. 2 partidas de 25 minutos com 10 segundos de acréscimo. Se empatar, 2 partidas de 10 mais 10. Se empatar, 2 partidas de 5 mais 3. Se empatar, vai para Armagedon, tá? E aqui o relatório a gente vê, de fato, jogou muito preciso o Gonzalez, 97,5. E o Cricor, mesmo com o tempo caindo, não errou nessa partida, cometeu apenas aqui 4 imprecisões, mas foram suficientes para o Gonzalez. A gente vê aqui no gráfico, com essas imprecisões, foi ficando melhor. E o acúmulo, né, de pequenas vantagens fez aí o Gonzalez conseguir a vitória nessa partida, um páreo duro, né? E agora a gente vai ter então o desempate amanhã. Vamos torcer pelo Cricão para ele passar aí para a próxima fase e pegar o lenhador, tá bom? Vamos dar uma olhada na partida do Fier agora, vamos lá. Bom, o Fier então que empatou na primeira rodada, tá de brancas aqui, e a gente teve então uma italiana, aqui uma abertura italiana, aqui lances seguros aqui de desenvolvimento do Fier, né? Ele não foi para aqueles ataques malucos lá em F7, preferiu aí desenvolver. E aqui, por enquanto, todo mundo aí da Rock, o Fier busca o centro. Agora bastante troca aqui no centro, cavalo. Então a gente tem algumas trocas e o Fier coloca a torre na coluna D. Aqui o bispo cobre, segue aqui então lances. Aqui propõe a troca, o Fier evitou a troca das damas. Aqui o Fier vai ganhando espaço na ala da dama com A5. E aqui propõe mais trocas, troca mais peças, o bispo cobre de novo a coluna D. Agora rei G2, melhora a posição do rei, e aqui a gente começa a ver uma manobra aqui dos dois lados. O Fier dá uma controlada bacana aqui nas casas escuras, e a gente vai vendo um esperando aqui o outro, né? O Fier vai tentando melhorar pouco a pouco aqui as peças, aqui dama em E2, né? O cavalo foi lá para C4, e por aí vai, né? O Fier vai tentando controlar aqui as casas escuras, evitando as rupturas do pechak aqui na ala da dama, né? Então aqui bispo B3 de novo. O cavalo G4 atacou a dama e por aí vai, a dama ataca o cavalo volta, né? Aqui eles vão manobrando. Legal, cavalo B2 aqui do Fier manobrando, cavalo D3 agora pressionando aí no centro, a G6 agora dama E3 e por aí vai. Mais alguns lances aqui de manobra, H4 e aqui de repente, depois de mais alguns lances, a gente vê o início de uma manobra fantástica aqui do Fier. Ele vai fazer uma marcha do rei lá para a ala da dama para começar a estourar um ataque aqui na ala do rei. Olha esse plano aqui do Fier, que sensacional, que arriscado, né? Aqui então ele vai seguindo com a marcha aqui o Fier e agora ele segue então com o lance F3. No entanto, o pechak posicionou bem as peças, também preparou para estourar um B6 aqui na hora certa, né? Então agora realmente a gente tem B6 aqui do pechak
E aqui o tabasco foi jogado no tabuleiro, né? A pimenta para todo lado. Vamos ver agora G4 aqui pelo Cricão. Se segura na cadeira aí. HG4, FG4, B por A5, H5 aqui pelo Fier, AB4, HG6, FG6. E aqui uma posição já muito difícil, os reis meio que expostos. Uma loucura. O Fier vai aqui para o lance dama em H3. Então aqui segurando a casa de F1. Ao mesmo tempo ameaçando o G5, que a dama poderá vir para H6 e também atacando o cavalo aqui, fazendo um ataque descoberto. Excelente lance aqui do Fier, a partida foi seguindo, o cavalo atacou o bispo capturou um peão, B por C3, G5 agora aqui pelo Fier, olha que loucura, né? E aqui dama em F7 ameaçando uma entrada bastante perigosa e o Fier faz rei por C3, aqui o lance mais forte da posição. É muita coragem, é muita frieza, é muito cálculo desses jogadores, né? E aqui o Fier começa a levar um monte de cheque, vai para o lance mais preciso, o único aqui que não perde, rei C1 aqui pelo Fier, não tem mais cheque, por incrível que pareça, não tem mais cheque aqui na posição, e o Fier está ameaçando alguns ataques aqui na posição, né? Então bispo D8 foi jogado, pressionou lá em G5, dama G3 protege e ataca aqui em G5, é importante proteger esse peão para não deixar as pretas com o peão passado, e aqui a dama entra, dama em F1, que medo aqui da posição, o Fier tudo sob controle, aqui vai se segurando, né? Aqui de fato rei C2 é o melhor lance, dama E1 aqui pode complicar, pode ir para um final pior aqui, dama E1 não foi jogado pelo Fier, dama E1, poderia trocar as damas, cair em G5 com cheque, ficar com o peão passado, 2 peões a mais, seria um final perigoso aqui para o Fier, né? Então aqui ele segue com rei C2, tudo sob controle, né? E aqui o Pechak então poderia ficar dando cheque, prefere capturar o peão e complicar aqui esse final para o Fier, mas o Fier tem tudo sob controle, consegue trocar aqui agora as damas, tá caindo em C6, tá caindo em G5, aqui bispo C4, o bispo estava atacado, o bispo G5 cheque, né? E agora cai em C6. E depois aqui de bispo E2, ambos os jogadores concordam aqui no empate. Ô Rafael, mas empate por quê? As pretas têm um peão a mais aí, não dá para elas coroarem esse peão, promoverem aí o peão, ganhar uma peça e tudo mais? Até dá, vai, vou fazer uma simulação aqui meio absurda aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar mais alguns lances aqui, vamos supor que as brancas deixem avançar o peão, né? O que você faz nessa hora? Você sacrifica uma peça. Mate de rei, cavalo e bispo, é possível dar contra rei? É possível, mas quando tem um cavalo aqui, aí já não é mais, né? Aí dificulta e a gente teria aqui um final empatado, né? Então, por isso que aqui ambos os jogadores concordaram no empate e a gente vê o relatório aqui, realmente uma partida impecável pelos dois jogadores, né? 97.4 de precisão aqui para o Fier, 98.7 por precisão aqui para o Pechak, uma partida realmente muito precisa de ambos os jogadores, uma verdadeira luta com reis expostos, com cheque de todo lado, uma frieza aqui dos dois lados, né? Uma bela partida. E amanhã, então, desempate. Também, então, Alexandre Fier contra o Pechak. Então, temos aí Fier e Cricor. Amanhã, às 9 horas, ao vivo, no canal Xadrez Brasil, desempate. E vamos dar uma olhada, então, aqui na partida do Darcy Lima e também na partida da Júlia. Vamos lá. Muito bem, o Darcy perdeu na primeira rodada. Agora ele tem a obrigação da vitória, jogando aqui contra o Emre Can, um jogador turco bastante forte. E o Darcy Lima, então, foi aí jogar contra essa defesa semi-eslava aqui do Emre Can, né? E o Emre Can vai agora com o lance B4 e o Darcy vai para uma variante rara aqui com o cavalo em A4. O cavalo fica meio fora de jogo, muita coragem aqui do Darcy jogar isso. Tudo bem, não tem nenhum peão que vai poder atacar esse cavalo, né? E sempre que preciso for, dá para jogar B3. Então é um risco que é calculado, né? Mas realmente fica com o cavalo fora. O lance mais jogado aqui é cavalo E4, aqui o lance mais jogado de longe aqui da posição, né? Foi para essa variante mais arriscada aqui o Darcy, né? Aí continuaram aqui brigando, o Darcy entregou um peão, deu roque, daqui a pouco ele recupera esse peão, recuperou o peão agora o Darcy, seguiu protegendo o peão central, agora tivemos mais aqui para uma proposta de trocas, H6, por enquanto o bispo está protegido, e aqui torre C1, primeiro pelo Darcy atacando a dama. A dama vem para 5, o bispo volta, né? Aqui o cavalo está protegido por enquanto, e aqui segue então trazendo a torre, brigou aí pela coluna C, A3 o peão tá cravado, o Darcy vai se segurando aqui do jeito que pode, né? Vai se segurando e apesar da posição aqui tá bem complicada, ele conseguiu igualar, trocar bastante peça e anular um pouco aqui o ataque do Emre Can e eles vão jogar esse final e o Emre Can vai para uma decisão muito bacana aqui na posição que é bispo por cavalo, tentando danificar aí a estrutura de peões do Darcy e jogar esse final
muito difícil as pretas perderem esse final, né? O mais provável aqui é um empate ou até vitória das negras por conta da melhor estrutura de peões e da atividade da torre, né? Então aqui a gente foi seguindo a batalha, aqui a luta, o Darcy vai se segurando do jeito que pode, aqui jogou um H4, agora danificou aqui, separou aqui os peões, né? Interessante a abordagem do Darcy aqui, vai guerreirão mesmo. E depois desse F5 tem até uma linha onde as brancas empatam a força aqui, que seria o lance torre por H6. O Darcy acaba jogando o bispo por F5 aqui, tá? Torre por H6 é uma linha que leva ao empate. Também não ajudaria muito o Darcy, ele precisando vencer, né? Mas essa linha levaria aqui ao empate. A ideia é que se o cavalo sair daí, você, mesmo que consiga manobrar para trocar aqui a torre, os peões vão cair, né? O rei está muito longe, então e o cavalo não vai conseguir defender. E aí é empate, né? Rei-cavalo contra rei-peão ou contra rei é empate. Então aqui, de fato, essa seria uma estratégia muito interessante nessa linha, né? As brancas conseguem forçar a mão aqui para empatar, tá? Mas aqui o Darcy vai para bispo por F5 e aí acaba não tendo o mesmo sucesso por conta de cavalo D6 seguido de cavalo F7, segurando aqui o peão de H6 e agora, depois de mais alguns lances, o Emre Can conseguiu forçar a troca de peças, capturou em F3, conseguiu manobrar o rei e nessa posição aqui o Darcy Lima então abandonou a partida. De fato aqui as pretas têm uma posição vitoriosa, né? Elas vão conseguir expulsar o rei, capturar outro peão e depois com a ajuda do rei e do cavalo promover outro peão. Uma posição vitoriosa aqui para o Emre Can. Darcy Lima sofreu então essa derrota, a segunda derrota, está eliminado da Copa do Mundo então o Darcy, apesar aqui de uma boa precisão aqui do Darcy, 88% de precisão. O Emre Can foi mais preciso, 96,8%. A gente vê que de fato ali em algum momento o Darcy tinha a possibilidade aqui de fazer aquela linha lá de torre por H6, mas na melhor das hipóteses ele conseguiria empatar essa partida e empatar também eliminaria aí o Darcy do campeonato, né? Então tá fora aí da Copa do Mundo o Darcy. Vamos dar uma olhada aqui na partida da Júlia Alboredo, vamos lá. Bom, a Júlia jogou uma defesa siciliana ontem na primeira rodada, impecável lá contra a Zawadzka, a jogadora forte, uma Woman Grandmaster aqui de 2400 de rating feed, é uma jogadora muito experiente. A Júlia jogou impecável ali e no apuro do tempo ela acabou indo para a defensiva e aí a Zawadzka se impôs na posição e acabou conseguindo a vitória na primeira rodada. Vamos ver então agora a Júlia de brancas aqui contra a Zawadzka. Aqui ela abriu com peão dama. E aqui então a gente teve trocas, cavalo C3, bispo B4, bispo aqui contra cravando aí o cavalo, e a Júlia decidiu trocar aqui o bispo pelo cavalo, sem nenhum pudor aqui, sem nenhum problema. Dama B3 ataca o bispo, ataca agora o peão, dama B6 defende, E3 aqui faz a coisa certa, Júlia, não é hora de pensar em ganhar peão aqui, isso pode custar caro. Por exemplo, dama toma, bispo aqui ataca a dama teria que sair daí, pode trocar tudo aqui, jogar um dama B2 e as pretas estão bem aqui na posição, né? Estariam muito bem aqui as Zawadzka. Então a Júlia não dá chance para isso, segue com E3, a partida foi seguindo, então com lances de desenvolvimento, tá certo a Júlia? E aqui ela evita a troca de damas, hein? Evita aqui a troca de damas, faz a coisa certa, ela precisa vencer a Alboredo, ela não pode empatar aqui. Então ela toma aqui de dama, faz a coisa certa e vai pensar aqui nessa estratégia do ataque da minoria. B4 exclama aqui pela Alboredo então, né? Ela vai com esses dois peões, agora ela controla bem aqui a casa de C5 e vai fazer o ataque da minoria. Correta a abordagem aqui da Júlia, correta a estratégia dela. Então agora ela vai na manobra torre, manobra o cavalo exclama, aqui exclama, o cavalo vai segurando a casa de C5. Que legal aqui a manobra da Júlia, tá jogando impecável, tá jogando xadrez de gente grande aqui. E agora ela faz então o ataque da minoria, né? C5 ainda pode ser jogado, né? Aqui não foi a escolha das Zawadzka, ela preferiu o cavalo B8. E aqui a gente tem dama C5, mais um lance que exclama aqui pela Júlia, praticamente forçando e colocando o cavalo bem colocado aqui na casa de C5, né? B6 atacou o cavalo. Cavalo por E6, a gente tem uma questão tática aqui, a torre não pode capturar, senão a Júlia vai jogar um bispo F5, aí vai ficar muito bem, teve que tomar de peão, e agora B por C6, e a Zawadzka não tem pressa de capturar esse peão, poderia até capturar agora, ela não tem pressa, ela prefere melhor posicionar aqui as peças, né? Então bispo B5 defendeu, rei F7. Agora sim, realmente, depois de F3 aqui, não dá para a Zawadzka querer capturar o peão, porque bispo A6 vai colocar problema. A torre vai ter que sair daí, o cavalo vai ficar cravado e a Júlia vai conseguir botar pressão e provavelmente ganhar a partida. Então aqui realmente já não dá mais para capturar. A partida foi seguindo, então levou o rei, aqui jogou A6, jogou correto a Zawadzka, tira o bispo, agora caiu lá em C6, recuperou o peão então a Zawadzka, trocaram em C6 e a Júlia seguiu aqui com A4.
cavalo D7, e aqui o momento crítico da posição é muito difícil de calcular. Bispo por A6 acaba deixando a torre aqui entrar na sétima. Aqui uma outra possibilidade é capturar peão, mas tem que calcular o que jogar depois de torre C3, né? Então aqui uma posição bem complexa, e a Júlia prefere jogar aqui então com A4, tirando aí o peão de A da mira da torre na sétima, assim que o bispo vagar aqui a casa de C2, né? Então A4 uma decisão bacana aqui da Alboredo. Então a partida seguiu aqui com A4, tá? Uma linha interessante aqui viria com E por D5, e depois de torre C3, por exemplo, poderia seguir aqui com bispo por A6, depois de E por D5, A4, G5, e a Júlia ficaria com um peão a mais aqui na posição. Se dá para converter esse final aqui em vitória, não dá para saber, né? Iria depender muito de como é que elas iriam jogar aqui essa posição, mas a Júlia ficaria com um peão a mais, né? Uma outra possibilidade depois de E por D5 seria jogar aqui E por D5, e aí não daria para capturar em A6 por conta de torre C2, mas a Júlia teria um recurso muito interessante na posição, que seria o lance torre E1, cheque primeiro, ganha um tempo. Esse intermediário seria a chave da posição, e depois de rei F7, aí sim bispo por A6, e a Júlia nessa variante também ficaria com um peão a mais e poderia segurar torre C2 aqui e combater com torre E2. Por isso a chave era dar esse cheque aqui em E1 para poder ganhar a casa de E2, né? Então aqui realmente uma possibilidade que existia na partida. A4 seguiu, temos D por E4, F por E4 e agora E5 pela Zawadzka. Peão toma e cavalo C5, a Zawadzka, jogadora experiente, coloca melhor aqui o cavalo, rei E3, rei E6, agora rei D4, cavalo por D3, rei por D3, rei por E5, e a gente tem esse final, todo mundo torre 4 peões. A torre F1 foi jogada, aqui elas vão brigando pelos peões, a Zawadzka parte para cima dos peões aqui da Júlia, a Júlia vai partindo para cima dos peões aqui da Zawadzka, torre G6 exclama aqui pela Júlia indo para o peão de G7, a torre da cheque volta para defender, cai lá em A6, tudo igual, torre 2 peões, a Júlia precisa vencer, e aqui a gente já começa a perceber que fica difícil agora da Júlia conseguir encaixar uma vitória nesse final. Elas vão jogando mais um pouco, mas acabam concordando aqui no empate no lance 49. Uma belíssima partida aqui da Júlia Alboredo, impecável aqui a partida dela, né? A gente olhar aqui no relatório do chess.com, 98,4% de precisão para a Júlia, 98,3% de precisão para a Zawadzka. A Júlia não ficou mal na partida inteira, fez apenas lances finos, lances muito precisos, uma precisão altíssima contra uma jogadora super forte. Jogou de igual para igual contra uma Woman Grandmaster aqui. Tá de parabéns a Júlia Alboredo. O empate para ela não foi suficiente para ela seguir na Copa do Mundo. Júlia Alboredo com uma derrota e um empate também está eliminada da Copa, mas com certeza aqui pegou uma adversária muito acima do nível de rate e fez muito bonito, tanto na siciliana da primeira rodada quanto nessa partida aqui de brancas. Muito bom, tá de parabéns aí a Júlia Alboredo, né? Tá de parabéns. Quem que segue no torneio? Krikor e Fir, então ainda continuam na Copa do Mundo, a gente espera que por bastante tempo. Amanhã aí teremos então o desempate do Krikor e também o desempate do Fir, e vamos então na torcida ao vivo a partir das 9 horas da manhã no canal Xadrez Brasil, torcer aí pelos nossos brasileiros seguirem aí nas demais chaves aí da Copa do Mundo. Tá bom, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.